Fala pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, especialista em renda variável pela Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, segunda-feira, dia 8 de maio de 2023. Bem, o mercado opera em alta agora de manhã, ainda refletindo as decisões de juros do Banco Central americano e do Banco Central europeu da semana passada, e também na expectativa por dados de inflação que vão sair ao longo dessa semana. O mercado asiático fechou positivo nessa madrugada, com exceção do Japão, que acabou ficando no negativo, refletindo indicadores econômicos que vieram acima do esperado e reforçaram as preocupações com inflação por lá também. Na Europa, semana passada o Banco Central Europeu elevou a taxa de juros em 0,25%, conforme já era esperado. A alta, na verdade, foi menor do que as últimas que o Banco Central Europeu vem implementando, mas a sinalização é de que o ciclo de altas deve continuar para tentar trazer a inflação para a meta, que é de 2% ao ano. Nessa semana também vamos ter decisão de juros pelo Banco Central da Inglaterra. A expectativa é de mais uma alta de 0,25% no mesmo racional que é a tentativa de controlar a inflação. Hoje a Bolsa de Londres está fechada em função do feriado pela coroação do rei Charles lá na Inglaterra. Na semana passada, o mercado americano ficou bem volátil. Lá tivemos a decisão de juros, tivemos também relatório de emprego e um aumento considerável aí na percepção de risco do sistema bancário americano. Em Nova York, o Dow Jones fechou a semana com queda acumulada de 1,24%, o S&P caiu 0,8% e o Nasdaq acumulou uma alta de 0,10%. O grande destaque da semana ficou mesmo com a decisão de juros pelo Banco Central dos Estados Unidos, que seguiu o esperado e elevou a taxa de juros em 0,25% também. Eles sinalizaram que pode haver agora uma pausa no ciclo de altas, dependendo dos indicadores de inflação e também os indicadores de mercado de trabalho. Um outro indicador de destaque saiu na sexta-feira, que foi o relatório de emprego, o payroll, que veio acima do esperado na parte de criação de vagas e também com queda na taxa de desemprego. Apesar de ser um sinal de pressão inflacionária, o mercado acabou interpretando o lado positivo dessa notícia, que é a atividade econômica que ficou um pouco mais forte e pode evitar uma recessão americana. Do lado corporativo, destaque para a Apple, que da mesma forma que outras Big Techs, surpreendeu e divulgou números melhores do que o esperado nesse primeiro trimestre de 2023. Do lado negativo, risco de sistema bancário lá nos Estados Unidos aumentou depois que o First Republic Bank quebrou e outros nomes começaram a ter fortes quedas no mercado de ações, como as ações do banco PacWest, que chegaram a cair mais de 50% ao longo da semana passada. Nessa semana, o grande destaque vai ser a inflação medida pelo CPI, que deve mexer com o humor do mercado se vier muito diferente do esperado, porque claro, acaba mexendo, né, com as expectativas sobre a decisão de juros nas próximas reuniões. Esse número vai sair na quarta-feira e a projeção é de uma alta de 0,4% na leitura mensal e no acumulado dos últimos 12 meses a inflação deve bater 5,6% lá nos Estados Unidos. Vamos atualizar os índices agora, o S&P futuro está subindo 0,11%, o Eurostock 600 está subindo 0,34%, no Japão o Nikkei fechou com queda de 0,68% e na China o Xangai Composite fechou com alta de 1,81%. O índice de mercados emergentes trabalha com alta de 1,34% agora e o DXY com queda de 0,11%. Juros de 10 anos dos Estados Unidos opera com alta de 0,45% e está cotado a 3,46% no anual. O índice de commodities da Bloomberg sobe 0,79% agora. O petróleo WTI está subindo bastante. O WTI está subindo 2,24% agora, cotado a 72 dólares e 95 centavos o barril, enquanto o petróleo Brent está subindo 2%, cotado a 76 dólares e 81 centavos o barril. O petróleo voltou a subir com dados de emprego lá dos Estados Unidos, que saíram na sexta-feira, que sinalizaram uma atividade econômica mais forte e tira um pouco aquele receio de recessão lá no mercado americano. Já o minério de ferro disparou nessa madrugada lá na China. Lá em Dalian, o minério fechou com uma alta forte de mais de 5% e ficou cotado aos 104 dólares e 29 centavos, o que pode favorecer bastante a nossa bolsa na sessão de hoje. O universo de criptoativos opera com queda nas últimas 24 horas, o Bitcoin acumulando uma queda de 3,15%, está cotado agora a 27.932 dólares, enquanto o Ethereum cai 2,3% e está cotado a 1.858 dólares. Vindo para o Brasil, o Ibovespa ficou positivo na primeira semana de maio e fechou com uma alta de 0,7% no acumulado da semana, cotado aos 105.148 pontos. Na semana, o dólar acumulou uma queda de 0,75% e ficou cotado aos R$ 4,95.
A curva de juros teve queda, principalmente nos vencimentos médios e longos do vértice da curva. O destaque da semana por aqui também foi decisão de juros pelo Copom, que seguiu o esperado pelo mercado e manteve a Selic em 13,75. No comunicado, o comitê teve uma postura mais suave na interpretação do time da XP, que segue esperando que a Selic caia na reunião de agosto desse ano. No cenário político, o mercado segue de olho nas medidas que o governo vem implementando para tentar aumentar a arrecadação para fazer frente ao aumento de gastos que o governo vem propondo e tem previsão de aumento de gastos nesse ano na casa de 7%. Outro assunto que o mercado também está bastante atento são os nomes que o governo deve indicar para a presidência do Banco Central brasileiro. Na imprensa, semana passada circularam aqui algumas notícias de que o governo pode indicar o secretário executivo do Ministério da Fazenda, o Gabriel Galípolo, para a presidência do Banco Central brasileiro. Do lado corporativo, destaque para o balanço do Bradesco, que veio misto, mas com sinais de que ainda deve levar algum tempo para a recuperação dos números do banco. A Prio reportou dados do primeiro trimestre desse ano com recorde na geração de caixa, assim como a Rumo, que também surpreendeu positivamente na parte do EBITDA nesse primeiro trimestre de 23. Bom, até agora foram 36 das 83 empresas do Ibovespa que já reportaram seus balanços, 41% delas apresentaram números melhores do que o previsto. Bom, nessa semana o destaque vai ser também dado de inflação medido pelo IPCA, que vai sair na sexta-feira. A expectativa é de uma alta mensal de 0,55, o número deve ficar na casa de 4,1% no acumulado dos últimos 12 meses. Mas antes disso, na terça-feira amanhã, sai a ata da última decisão de juros da reunião do Copom, que manteve a taxa Selic em 13,75. Essa ata deve ser um destaque principalmente pela reação da base do governo, que pode trazer mais comentários, mais críticas contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Bom, esses são os destaques para o dia de hoje. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia, uma excelente semana. Um grande abraço, valeu e até amanhã.